Muito bem, queridos. Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Amém? Eu vou repetir o que eu falei mais cedo. Eu posso participar do Future Games. Posso? Eu posso participar? Posso? Então, tá filmando aí? Estou fazendo aqui um desafio para Marcelo. Jogo de futebol, ele com aquele timinho do esporte dele e eu com o glorioso Vascão. Aí, amado, estamos fechados. Você se prepare para a grande partida, viu? Marcelo já sabe aí, então se ligue, fique esperto. Muito bem, dizer que eu fico muito feliz em poder mais uma vez estar aqui com vocês. Só para lembrá-los, dia 8 vocês vão ter que me aguentar também, porque dia 8 ele já disse que queria que eu viesse para cá pregar. E já fez o convite dia 8 de novembro. Então, nós já vamos estar aqui com os irmãos também. Queria aproveitar para fazer um convite aqui a vocês. A partir de quarta-feira, na Assembleia de Deus ADPaz, que fica de frente à primeira Igreja Batista, ali na Avenida 2, Presidente Bandeira, vai estar acontecendo um evento assim que eu poderia dizer que é um divisor de águas na nossa cidade, que é o Congresso Aleph 2015. A Missão Aleph tem a proposta de trazer para a cidade de Natal alguns desafios de uma igreja que promova a missão integral, e nós vamos ter aqui alguns dos preletores mais importantes nessa área no Brasil, irmãos queridos, entre eles Carlinhos Queiroz, que é bem conhecido de muitas pessoas, e alguns outros irmãos. Eu queria desafiá-los a participar. Você pode fazer sua inscrição na hora, na próxima quarta, a partir das 19, então 19 horas. Nós vamos ter uma semana bem intensa, começando na quarta, quinta, a partir de 2 horas, com painéis, trilhas, que são cursos, mini-cursos, sábado, seminário, que, por sinal, vosso pastor estará também participando, será um dos nossos colaboradores, trazendo um dos seminários no sábado. Então, eu queria muito animá-los. De repente, se você deseja conhecer um pouco mais daquilo que Deus tem feito na nossa cidade, em igrejas que têm se envolvido, aproveito a oportunidade, quero registrar aqui o meu agradecimento a essa igreja. Vocês têm sido um dos grandes colaboradores na nossa igreja, com o nosso projeto, que se transformou em instituto. Último dia 5 desse mês, nós tivemos a assembleia de inauguração, que deu origem então ao nosso instituto, que se transformou agora numa instituição distinta da igreja, né, mas que é evidentemente sustentada pela igreja. Os irmãos têm colaborado, e vocês não têm noção do efeito que isso tem feito na vida de várias crianças, que não têm, por exemplo, a oportunidade de participar de um evento como esse que vocês vão estar promovendo para crianças aqui, ou como que vocês promovem, porque tem uma vida muito difícil, uma vida que é muito complicada, e Deus assim tem feito algo tremendo na vida dessas crianças por meio do Instituto Viva Esperança. E eu agradeço aqui publicamente aos irmãos pela colaboração que os irmãos têm tido em nos ajudar nesse processo e nessa caminhada. Tem sido assim algo fantástico. Quando for a próxima semana já, nós vamos estar inaugurando uma quadra que nós fizemos ao lado da igreja. Mandamos construir uma quadra de futebol. Nós tínhamos uma parceria com a escola, e agora nós vamos fazer isso tudo lá do lado da igreja. Então, tudo isso são resultados daquilo que os irmãos também têm nos ajudado, colaborado. Agradeço aos irmãos por isso. Isso é missão integral, é quando a igreja decide sair das 4 paredes e viver um evangelho que seja integral, que seja para o homem todo e todo homem, tá bom? Então, que alcance além da alma, alcance o corpo, as necessidades, sejam físicas e espirituais. E eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos que têm nos ajudado nesse processo, nesse caminho. Deus abençoe os amados. Mas vamos ao que nos interessa. Você já vai abrindo sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 4, e você também já deixa aí engatilhado Tiago 1,19. Efésios 4,15 e Tiago 1,19.
Amém? Todos encontraram? Então vamos ler. Diz assim, Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Novamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E agora, a gente salta lá para Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Vou ler novamente. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Amém? Deus amado, nos conduz essa noite para entendermos claramente a Tua palavra e que ela seja impactante aos nossos corações e às nossas vidas. Que os meus irmãos saiam daqui hoje à noite desafiados a viver esse relacionamento entre os cônjuges. Então, o relacionamento na família, entre o casal, de maneira que seja sólida e que de fato ajude os meus amados irmãos a crescerem cada dia nesse processo, nessa caminhada e nessa construção saudável que é a família. Muito obrigado por tudo, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, relacionamento entre os cônjuges, esse é o nosso tema para hoje, à noite. Antes de nós entrarmos dentro do texto, queria que vocês pudessem prestar atenção em algo muito importante. É impossível vivermos um relacionamento entre esposo, esposa, marido e mulher, sem que exista algo chamado de comunicação. Ok? Dentre todos os seres existentes e viventes nesse planeta, os seres humanos são aqueles dotados de uma capacidade extraordinária dada por Deus, que é o da comunicação verbal, linguística, língua, fala. Nós não nos comunicamos por som, nem por barulho, nós nos comunicamos por palavra, apesar das expressões. Mas nós usamos palavras para conversar, nós usamos palavras, verbalizamos, damos sentido àquilo que nós pensamos através da informação, da palavra. Portanto, isso implica comunicação. Nós precisamos entender que a comunicação, o falar, é algo essencial para a construção de uma família que de fato glorifique a Deus e que esteja no centro da vontade de Deus. Deus é um Deus que se comunica com nós, com cada um de nós, é um Deus que fala com a gente, é um Deus que faz isso tanto através, claro, da sua palavra, como fez isso através do verbo encarnado, Jesus de Nazaré. Então, gente, vamos falar sério, nós vivemos numa realidade onde a comunicação é essencial. Deus usa isso, então, como uma forma de nos ajudar nesse processo de caminhar juntos. Ora, é com a comunicação, gente, que nós expressamos os nossos sentimentos, nós transmitimos de indivíduo para indivíduo, né? Então, tornando possível essa interação social. Lembrem-se, só podemos viver bem se conseguimos nos comunicar. Portanto, há diversas maneiras e formas de nós nos comunicarmos. Nós podemos fazer essa comunicação de forma verbal, podemos fazer ela, como eu disse, por meio de gestos, de posturas, e aí vai de tantas outras coisas, de tantas outras formas. O importante é você e eu entendermos que a comunicação, ela é a revelação do que estamos pensando. Se eu estou pensando em algo, em alguma coisa, a forma de que isso seja expresso é através da fala, da comunicação. Então, nesse processo, é muito importante que o comunicador, ele transmita corretamente seu pensamento e que o receptor entenda
o verdadeiro sentido. Ora, gente, Deus criou homem e mulher como dois seres distintos um do outro. A diferença entre homem e mulher não é somente uma diferença que nós podemos dizer de física, ela é também uma diferença que envolve a estrutura e a mente. Nós somos distintos um do outro, nós não somos iguais. Não adianta, né? É positivo e negativo, tá bom? Então, homem e mulher são diferentes, são dois seres diferentes, não adianta. Ora, queridos, o homem por natureza, ele é, segundo algumas percepções, ele é racional. Homem é bicho bruto, né? Homem é lógico, não para muito para ficar botando flores. Você já viu um homem escrevendo uma carta? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou casado há quase 20 anos. Ano que vem a gente faz 20 anos de casados. Deus, assim, me presenteou com uma esposa maravilhosa, da qual eu não tenho. Todo dia eu ajoelho a Deus, agradeço. Eu olho para essa mulher e digo: Jesus, tu é grande demais, tu é maravilhoso demais. Mulher maravilhosa, é o que Deus queria que... nós nos casamos há quase 20 anos. E uma coisa muito interessante nesse processo é que sempre que nesses anos todos, de quase 20 anos de casado, nós vamos percebendo essas distinções entre nós. Aí eu fico lembrando que quando a gente namorava, legal, esse negócio de namoro é legal demais. E de vez em quando a gente para em casa, a gente senta, aí a gente vai ler as cartas de quando a gente namorava. Eu escrevia. Eu passei 1 ano namorando por carta. Ela morava em Currais Novos e eu morava aqui em Natal. A gente passou 1 ano namorando por carta. E de vez em quando a gente para ler as cartas, né? Vamos ler as cartas que a gente escrevia um para o outro. Aí a gente começa a rir, é engraçado, os erros de português esdrúxulo, coisa absurda, né? Ela não, Micheline sempre muito perfeita, porque Micheline não escreve, ela desenha, né? Então ela faz aquele desenho, aquelas cartas. Aí você vê como é que o homem escreve, né? Aí eu escrevi aquela carta, aquelas letras horrorosas, aqueles garranchos, bem. Aí Micheline, não. A carta vinha toda florida, né? Toda cheia de rosa, aquele negócio assim, bacana. Né? Eu gosto dessa coisa meio saudosista. Hoje, né, tudo é e-mail, tudo é recado, é WhatsApp. Naquela época não, tem aquela negócio, tem a história da carta mesmo. Eu estou falando de pouco tempo, viu, gente? Estou falando de 20 anos atrás. A gente fala como se fosse uma coisa de 40 anos. Você vê como a vida mudou rapidamente, né? As coisas mudaram. É muito legal isso, a gente fica olhando, porque homem e mulher, gente, são diferentes. Homem é esse ser bruto, né? Racional. E mulher é mais emocional, apesar de que nem toda mulher é emocional. Eu gosto muito de brincar com o Marcelo, pastor de vocês, porque eu digo assim: Marcelo, você é o homem mais estranho que eu conheço na face da terra. Porque Geis eu acho que era para ser o homem, e você devia ser a mulher, porque aquele homem, João, chora com tudo, chora com comercial. Aquele homem é todo emocionado, é todo, sabe? O homem é uma bênção, Marcelo. Eu morro de rir com as coisas dele. E aí, mas mulher é mais esse, né, emocional. Enquanto que homem não. O homem é racional. Tudo é fato, é ligeiro, é lógico. Por outro lado, alguém já disse que a mulher tem um sexto sentido que o homem não tem e nem entende. E isso é fato. Meu irmão, é o seguinte, vem falar sobre comunicação também, vai falar sobre algumas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sua mulher disser assim: amor, não vá. Vou dar um conselho para você. Não vá. Gente, você está rindo, mas isso é sério. Sua mulher disser assim: não vá, não vá. Se for... Gente, eu acho que esse sexto sentido é uma coisa meio que um pacto que ela tem com alguma coisa que ela lança sobre você. Ela lança sobre você. E aí você fica, perdido. Não teve uma vez que ela disse assim: não faça que eu fiz que eu não me dei mal. Então eu já aprendi pela experiência, pela prática. Alguns aqui, evidentemente, têm muito mais do que eu. E você já sabe. Se sua esposa disser assim: bem, não faça isso não, não faça. Fecha, fica com raiva, fica assim meio chateado, mas não faça. Conselho que eu lhe dou, tá bom? Porque ela tem esse negócio de sexto sentido, né, de pressentir. Essa coisa, mulher tem essa coisa mesmo.
Então, gente, daí a importância, já que há tanta distinção entre os dois, a importância de haver uma compreensão dessas diferenças, dessa estrutura mental, para existir um bom entendimento e comunicação no casamento. Ora, se nós sabemos que somos distintos um do outro, nós precisamos nos comunicar bem. Nós precisamos ter uma boa comunicação, nos entendermos, para não criar conflito. Ok? Então, isso é essencial. Ora, como é que a Bíblia pode nos ajudar a pensar nisso? A partir dessas diferenças e dessas distinções que existem entre homem e mulher, como nós podemos enxergar nas Escrituras uma forma de entender esses aspectos? E aí, nós lemos os dois textos encontrados em Efésios e em Tiago, um que vai expressar a importância de seguir a verdade, portanto, todas as nossas expressões e tudo aquilo, e toda a nossa comunicação, aquilo que falamos, deve ser falado em verdade. Não pode haver mentira. Então, preste atenção, nós não podemos mentir um para o outro, seguir a verdade em amor. Esse é o primeiro texto que nós lemos e que nós passamos aqui para os irmãos. Não pode haver mentiras num relacionamento conjugal, gente. Marido e mulher devem falar a verdade entre si. E se nós falamos a verdade um para o outro, isso significa que nós temos um amor verdadeiro, que o nosso amor é real, porque nós não mentimos. Muitas vezes os cônjuges não querem ofender e evitam falar a verdade. Isso é muito comum nos casamentos. Às vezes a gente chega da igreja de uma reunião estressante, uma reunião que foi desgastante, e aí eu sei que eu estou cansado, que a mente está cansada. Às vezes você está com raiva, está chateado com alguma coisa, você chega em casa, aí, não sei se acontece com vocês, talvez só aconteça comigo. Aí a esposa olha para mim e diz assim: amor, e aí, tudo bem? Está tudo tranquilo? Aí a gente vai e diz o quê? Tudo bem, tudo tranquilo. Mentira, não está bem. A reunião não foi boa. Você está com dificuldade. É dificuldade com o funcionário, é dificuldade com o patrão, está chateado, está cansado, está exausto, está se sentindo ameaçado. Às vezes é o emprego que está prestes a perder, às vezes é a crise, o comércio não está bem, às vezes é o relacionamento com alguém na igreja que não está bem. Aí às vezes chega em casa, a esposa pergunta: amor, tudo bem? Aí você diz: está tudo bem, tudo tranquilo. Isso é mentira. Seguir a verdade em amor significa falar a verdade, dizer a verdade, não omitir. E eu sei que nós, homens, nós temos muita dificuldade em comunicação. Nós temos muita dificuldade em falar, especialmente em casa. Nós somos bons para falar. A Micheline reclama muito disso. Marcelo é parceiro, é amigo de caminhada, né? Então a gente caminha junto. E Micheline diz assim: engraçado você fala tudo para Marcelo, mas você não conversa comigo. Por que você? Eu perguntei isso a você, você falou para Marcelo, mas você não falou para mim. Porque parece que nós temos esse bloqueio de querer conversar em casa. Nós conversamos com os nossos amigos, nós tratamos com os nossos amigos de tudo, mas não conversamos em casa. E muitas vezes, quando somos questionados pelo nosso cônjuge, nós mentimos, nós enganamos, nós não falamos a verdade, nós não somos honestos. Muitas vezes, então, os cônjuges não querem ofender e aí resolvem mentir. Porém, se ela for dita em amor e com uma boa atitude, produzirá efeitos positivos no relacionamento. Gente, coisa boa é falar, e coisa boa é falar a verdade em amor. Coisa boa é dizer o que sente. Coisa boa é chegar para a sua esposa, para o seu marido e dizer: amor, olha, tem uma coisa que eu preciso te contar. Tem uma coisa que não está legal. Deixa eu contar para vocês aqui um exemplo da minha própria casa. Eu costumo dizer o seguinte: eu prefiro contar os meus próprios exemplos do que ficar contando os exemplos dos outros, apesar que eu tenho muito exemplo. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Falar a verdade em amor é importante. Se você não fala a verdade,
Você às vezes fica criando um casamento e protelando a vida e as decisões, e às vezes até mesmo coisas bobas, simples, que a gente não fala. E por não falar, complicamos a vida. Veja bem, Micheline, quando engravidou do nosso filho Micael, nós temos dois, um adotado, Quinho Bernardo, né, que chegou em casa com 12 anos de idade, órfão de pai e mãe, e nós adotamos esse garoto, mora com a gente, e Micael, que é biológico. Um é do coração, o outro é biológico. Os dois são do coração, afinal de contas. Mas vejam só que coisa interessante. Micheline teve eclâmpsia, e teve hemorragia interna, passou por maus bocados, e aí veio, ficou internada aqui, na Januário, e voltou para casa. E quando voltou para casa, voltou com anemia muito forte. E essa anemia requeria um tratamento, ela tinha que tomar medicação para reposição de ferro, essa coisa toda, para acabar com a anemia. E alguém ensinou para ela algumas coisas. Muito cuidado quando a pessoa começar a ensinar para sua mulher umas receitas sem futuro. E aí, alguém ensinou para a Micheline o seguinte, ela tomar suco de goiaba com fígado cru. Fígado. Pega o fígado corta ele em bloquinhos, põe no congelador, ele vira umas pedrinhas de gelo, aí pega aquele fígado, coloca dentro do liquidificador com o suco de goiaba e ela passa para dentro. Beleza, eu não sei o que houve, Micheline, ela criou uma paixão por suco de goiaba. Aí um dia eu cheguei para a Micheline e disse assim, meu amor, eu quero lhe perguntar uma coisa. Com toda a sinceridade do meu coração, assim, em amor, eu só queria lhe perguntar uma coisa. Existe uma outra fruta no planeta Terra que não seja goiaba? Porque eu passei, 7 anos só tomando suco de goiaba. Entende? Você não precisa passar 7 anos fazendo a mesma coisa. Basta você se comunicar. Basta você conversar. Você não precisa passar 7 anos fazendo a mesma coisa. Poxa vida, eu não falo. Porque tem medo de ofender. Né? E graças a Deus, Micheline diversificou o suco. Está uma bênção. Né? Pude o prazer de conhecer o que é suco de manga, né? Outros sucos, coisa maravilhosa. Porque, gente, você não precisa ficar repetindo a mesma coisa a vida inteira. Não precisa. Tem que falar. Somos diferentes, somos, mas isso não quer dizer que somos inimigos. Né? Que nós temos vergonha de falar um com o outro, de não ter o coração aberto e dizer, meu bem, olha, não estou feliz com isso não, isso aqui não está legal, isso não está bem. Portanto, seguir a verdade em amor é ter uma comunicação clara, mas que gere no outro uma disposição para a mudança. O que não pode, de jeito nenhum, queridos, é nós fazermos o que o Tiago vai falar mais na frente, de usarmos de ira, de muitas vezes não darmos ouvidos. O importante é que nesse relacionamento entre marido e mulher, tenhamos um pelo outro uma disposição de sempre falar a verdade. Olha, às vezes a gente fica brincando com coisas simples, né? Mas muitos casamentos entram em crise porque os maridos e as esposas não se conversam. Eu sei que talvez alguns de vocês já tenham participado de encontro de casais e já tenham ouvido falar, já é clichê dizer, olha, comunicação é importante no casamento. A questão é que a maioria de nós sequer conversa. A gente não fala. Você já imaginou que tem pastor hoje resolvendo problema de casal, gente? Porque o marido deixa a toalha em cima da cama e os dois não conseguem conversar sobre uma bobagem dessa. Você quer ver? Outra coisa, eu adoro as coisas lá em casa. Lá em casa é uma comédia mesmo, a gente se diverte com tudo. Na verdade, eu aprendi a me divertir. Casamento para mim é uma grande diversão. Então lá em casa, até as brigas são divertidas. Então, outro tempo desse, eu não sou muito ajustado. Marcelo, pastor Marcelo é um cara muito arrumadinho, né? Todo sistemáticozinho. Eu não, eu sou bem desorganizado nas minhas coisas. E aí, tanto é que tudo que ele faz eu pego para copiar na minha igreja.
né? Ele faz um negócio aqui, eu digo, Marcelo, deixa eu ver também, eu quero copiar, quero fazer lá. Bem legal. Mas veja só. Às vezes, eu chego no quarto, vou escovar os dentes. Aí, gente, eu não sei o que é que Micheline tem. É uma dificuldade, sério, que ela tem de colocar o creme dental de baixo para cima. Ela consegue apertar e botar o creme dental todinho para baixo e tirar só o que ela quer. Um dia eu disse para a Micheline, meu amor, preste atenção. Claro que a gente nunca vai se separar por causa disso. Mas eu queria te ensinar uma coisa e te pedir, sério, você não tem problema nenhum de você pegar o creme dental e começar de baixo e para cima, entendeu? Você vai empurrando o que está embaixo para cima. É natural, se você fizer isso, acontece, tá bom? Da mesma forma, eu tinha a mania de chegar em casa e jogar a toalha em cima da cama, os sapatos debaixo da cama. Gente, era um problema, porque ela ia varrer a casa, aí ela já vinha com a cara desse tamanho, chateada. Eu digo, o que foi, meu amor? Foi que houve? Você não sabe, esse sapato debaixo da cama. Aí a gente foi aprendendo a lidar um com o outro, né? Aprendendo a lidar um com o outro. E ela foi descobrindo que existiam algumas coisas que eu poderia mudar e coisas que ela poderia mudar. E aí nesse processo, gente, muito gostoso de se comunicar, de dizer, de falar um para o outro, olha, isso me incomoda. Gente, isso aqui não me deixa bem. Isso não me deixa feliz. Então, gente, não adianta. A falta de comunicação tem sido um dos grandes problemas dos casamentos hoje em dia. Por falta de conversa. Não foi feito ainda aqui no Brasil, não sei se talvez tenha sido feito, eu não conheço. Os americanos gostam muito de estatística, mas eles fazem direto essas pesquisas. E eles têm descoberto a quantidade de crentes envolvidos com pornografia, homens envolvidos com pornografia, porque não se comunica. A mulher vai dormir, o cara fica no computador, fica lá no smartphone, de conversinha no WhatsApp, só Deus sabe com quem. Não se comunica, não se fala, ninguém sabe o que o outro faz. Interessante que lá em casa não existe esse negócio de segredo de senha de aparelho de ninguém. Ela sabe qual é a senha do meu celular, ela sabe qual é a senha de tudo. Não existe segredo. Nós tentamos ser abertos e dizer, olha, meu amor, eu quero ser verdadeiro com você, eu não quero usar de falsidade. E muitas vezes, quando isso acontece, eu peço perdão a Deus, eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim. Então, minha irmã, começa a ficar atenta, começa a conversar com o maridão. Se ele passa muito tempo na internet, muito tempo isolado, sozinho, você vai dormir e ele diz, vou já, fica atenta. Se ele disser, vou já, você diz, vai não. Você vai lá no pulo, desliga. Puf. Vai para a cama agora, vamos para a cama. Problema, gente, que a gente está começando a ter. Eu estou tendo muito problema. Essa questão de comunicação é algo impressionante. Como existe hoje pessoas viciadas em rede social. Hoje à noite eu estou vindo pregar aqui. Eu deixei um irmão pregando lá na igreja, um jovem. E ele foi lá para casa para preparar a mensagem, para dar a mensagem. E ele estava lá preparando perto da mensagem. Era impressionante, gente. Era ele no computador, olhando para o computador, a Bíblia do lado, o material de estudo do outro, o Word ligado, mas ao mesmo tempo ele não conseguia se desligar do Facebook e do WhatsApp. Cara, se você for pregar desse jeito, você não vai conseguir nada. Agora você imagine, gente, isso dentro das famílias, os casais. Não há comunicação, é silêncio geral. Incrível isso, lá em casa. O Quinho, o Bernardo, ele tem dificuldade às vezes de conversar comigo olho no olho. Aí de vez em quando o que é que ele faz? Ele fica mandando no WhatsApp para mim. Ele vai lá para o quarto, a gente está todo mundo na cozinha, na mesa, jantando, almoçando, aí não fala. Ele vai para o quarto, aí manda, pastor, isso aqui. Cara, a gente estava agora ali. Você não falou isso para mim. Porque criamos esse ambiente virtual. Não queremos mais olhar um no olho do outro. Queremos ficar falando, né, via WhatsApp, via não sei o quê, rede social. Gente, nós não podemos viver uma vida em que nós ficamos distantes um do outro. Distanciados de poder conversar e de poder falar. Ora, vejam bem, se, queridos, nós precisamos manter o diálogo e a conversa dentro de casa,
E precisamos ser verdadeiros nas nossas conversas. Precisamos ser sinceros naquilo que sentimos. O apóstolo Tiago, ele apresenta então 3 mandamentos que, aplicados nesse relacionamento conjugal, eles vão nos ajudar nesse processo de comunicação. Portanto, foi o texto que nós lemos logo depois de Efésios, quando ele diz o quê? Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam o quê? Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Ora, queridos irmãos, se nós queremos manter esse processo de comunicação de forma eficaz no nosso casamento, nós primeiro precisamos ser prontos para ouvir. Prontos para ouvir. Eu sei e eu entendo que muitos homens são extremamente impacientes em ouvir suas esposas. Às vezes você chega do trabalho cansado e ela está lá lhe esperando e você teve um dia atribulado e ela está lá cheia de coisas para conversar. Hoje a gente está mudando mais o discurso. Até alguns séculos atrás, até algumas décadas atrás, nós dizíamos o seguinte: olha, homem fala pouco e quando chega em casa fala pouco também, mas a mulher passou o dia em casa, falou praticamente nada. E dizem que mulher tem uma quantidade de palavra maior do que o homem e vice-versa. E o homem conversa menos que mulher, ou tem menos palavras que mulher, sei lá. O fato é o seguinte: o mundo mudou, gente. Mulher hoje está no mercado de trabalho. Mulher hoje está trabalhando. Essa mulher dona de casa que passava o dia dentro de casa sem conversar, são poucas. Grande parte das mulheres estão trabalhando. Então, o grande problema é que homem e mulher hoje estão tendo muita dificuldade de conversar. Mas homem, ele evita conversar. Ele evita diálogo. Então, você imagina o seguinte: acho que uma das partes que os homens acham mais chatas no casamento, tá bom? E os solteiros que vão casar vão se preparando aí. Você está lá, passou um dia estressante, está chegando em casa, aí você chega, janta, faz alguma coisa, aí terminou tudo, vai deitar, né? Vai que é naquele dia que você, mesmo cansado, mas está todo animado, todo feliz. Hoje vai ter festa lá no meu AP, né? Hoje, né? Hoje Jesus vai falar nesse quarto, né? Aí você está lá, todo animado, todo feliz. Aí a esposa olha para você e diz assim: amor, precisamos conversar. Já aconteceu isso com você, meu irmão? Porque isso acontece o tempo todo comigo lá em casa. Você está lá pensando em outra coisa. Aí ela olha para você e diz assim: amor, acho que a gente precisa conversar. Aí eu olho: conversar? Não, amor, entenda, não é hora de muita conversa. Entendeu? Hora de conversa não, essa é hora de outra coisa. Nós temos dificuldade de conversar. Nós temos dificuldade de ouvir. Não é? Nós temos dificuldade de parar. Diga aí, meu bem, o que é que está havendo? Sabe o que é? É que eu estou em conflito. Micheline passou agora por um problema bem difícil. Nessa aprovação, ela foi aprovada no concurso da Prefeitura de Natal. E foi uma dificuldade porque foi muito estressante. O processo todo não foi fácil como a gente imaginava. E foi muito difícil. E de vez em quando a gente tinha que parar para conversar. Porque eu via que ela não estava bem. Ela não estava legal. Estava estressada. Aí foi fazer os exames, deu diabetes. Você imagine só. Aí começou a fazer, deu 160 e pouco, sei lá, de diabetes, da taxa de glicose. Aí foi fazer uns tratamentos, começou a caminhar, foi caminhando, e depois mudou a dieta, fez de novo, quando foi fazer 188. Tinha lá diabetes, foi apresentar lá na junta médica. O médico disse: você não pode ser aprovado, você não pode entrar, você vai ter que fazer um tratamento ou mostrar que está sendo acompanhada. E aí eu vi a Micheline estressada, meio triste dentro de casa, depois de todo um esforço.
E aí às vezes tinha que ouvir, e ela começava a falar e reclamar, não sei, acho que Deus não está querendo que eu passe nesse negócio. E isso depois de a gente ter passado já tanta coisa, né? E aí você tem que ser tardio em ouvir, parar para ouvir. Fale, meu amor, o que é que está havendo? Aí de vez em quando você tem que abraçar. Às vezes você não pode alimentar muita coisa, entendeu? Porque depois você começa a entrar numa neurose, aí você não pode alimentar a neurose. Mas o demais, você diga, meu amor, o que é? E você começa a ouvir, fala. E aí é o seguinte, ela falou, reclamou, continuou a dieta, aquela coisa toda. E aí, meu amigo, o resultado de tudo isso foi o quê? Você ser tardio em ouvir é bom demais. Porque eu ganhei uma mulher fitness, magrinha, tá no ponto, gente. Tá um filé. Digo, gente, meu Deus do céu, essa mulher está parecendo quando eu casei. Menino, está uma bênção, Jesus. Está vendo? Pois é, tem que ser tardinho. Aí se eu fosse, irmão, Michele, deixa de besteira, rapaz. Deixa de coisa, homem. Deixa. Tem coisa que a gente perde, vai perdendo a paciência. Vai perdendo a paciência. O que ele está dizendo é, seja tardio em ouvir o outro. Tenha paciência. Escute. Escute, seja pronto para ouvir. Esteja pronto para saber o que o outro tem para dizer. Ajude o seu cônjuge, meu irmão, minha irmã. Ajude. Nesses 20 anos de casado, nós somos parceiros um do outro. Eu não conto as aventuras que a gente já viveu e eu conto o meu casamento como uma grande aventura. Coisas extraordinárias Deus fez. Passamos dias difíceis, de luta, de choro, de angústia, de perda, de incerteza, mas estamos juntos um com o outro. O que der e vier. Não tem para ninguém. Precisamos aprender a ter esse relacionamento onde ouvir é essencial para uma boa comunicação. Ouvir é essencial para que possamos ver Deus agindo por meio de você e por meio do seu cônjuge. Mas ora, gente, não tem só, você não é só, deve ser só estar pronto para ouvir. Você precisa ser tardio para falar. Tem hora, gente, que a gente precisa ficar calado. E aqui vai um exemplo para as minhas irmãs. Para minhas irmãs, principalmente, eu sei, gente, homem é bicho bruto, estranho, é complicado. Eu sei que homem não gosta muito de ajudar em afazeres domésticos. Eu sei que muitas vezes tem irmãs que passam o dia em casa, que às vezes tem tripla jornada, trabalha fora e ainda tem que dar conta da casa. E muitas vezes o marido está lá trabalhando também. Passou um dia estressado, um dia angustiado, um dia cheio de coisa. Quando ele chega em casa, aí, gente, está lá a esposa, sabe? Já pronta, com arsenal. Quando ele põe o pé dentro de casa, ela começa. Eu não aguento mais esses teus filhos. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais aquilo outro. Está demais, é uma bagunça. Esse menino isso. E começa aquela zoada, aquele barulho. O cara dá vontade de dar meia volta e ir para o trabalho. Já ficar na porta para esperar o outro dia. Conheço marido que prefere dar hora extra do que voltar para casa. Conheço marido que prefere ir para a lanchonete com os colegas de trabalho do que voltar para casa. Porque não aguenta. Não aguenta. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Sabe que a Bíblia tem um versículo sobre isso? A Bíblia diz assim, Provérbios, eu não me lembro a referência, mas Provérbios diz assim, é melhor morar numa casa com goteira do que estar debaixo do mesmo teto de uma casa que tem uma mulher rixosa. Sabia disso? Você já dormiu numa casa com goteira? É terrível, não é? Você não dorme. Não, parece que está dentro do ouvido. Você caningando aquele negócio o tempo todo lá. A Bíblia diz assim, pois bem, é melhor morar numa casa assim do que numa casa com uma mulher que fica o tempo todo reclamando. Minha irmã, deixa eu dar uma dica para você aqui. Funciona assim, ó. Ajuda. Você está certa. Você está dando conta de tudo sozinha. O cabo de peia não está lhe ajudando.
você está numa barra medonha. Os meninos estão dando trabalho. Então você faz o seguinte, você tem que saber fazer a estratégia. Tem um jeito certo de fazer o negócio. Então como é que você faz? Você chega, prepara o jantar. Quando ele chegar em casa com aquela cara, aí você chega para ele, meu amor, como foi seu dia de trabalho? Você está bem? Tão feliz porque você chegou em casa hoje. Eu fiz uma janta maravilhosa para você. Aí ele já vai estranhar. Ele já vai estranhar. Você prepara a janta maravilhosa. Aí ele senta na mesa, come e ele fica olhando para você. Ele comer, já fica com medo até de comer, né? Falta assim. Aí você olha então para ele e diz assim, meu amor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem algumas coisas que a gente precisa conversar. Tem algumas coisas que a gente precisa falar. Eu não estou dando conta de tudo sozinha. Você precisa me ajudar. Você precisa ser meu parceiro nesse negócio aqui. Esse casamento é de nós dois, não é só meu não. Os filhos é para nós criar, não é só para eu criar. Nós precisamos caminhar juntos aqui. Você precisa ensinar seus filhos a Bíblia. De vez em quando Micheline me dá umas lapadazinhas, umas cutucadas. Você precisa ler a Bíblia com esses meninos. Você precisa conversar com eles. Você entende? Você precisa ter o tempo certo de fazer a coisa. Às vezes você precisa refletir antes de falar. A Bíblia diz, é bom refletir antes de falar. Porque quando você reflete antes, você evita problema. Às vezes a gente é estourado, às vezes a gente quer tomar decisões, a gente quer fazer logo um bocado de coisa, fazer um bocado de barulho, quando na verdade a gente pode mudar as coisas. Mudar, gente. Viver a vida de uma forma diferente. Mas você não precisa ser, você não tem só que ser tardio em falar. Você precisa ser tardio em irar-se. Você não pode permitir que a ira tome conta de você. Você não pode deixar que as circunstâncias e os momentos lhe atropelem. E que lhe tomem o sentido e que lhe tomem a razão. Você não pode. Você tem que ter paciência. Eu sou uma pessoa que tenho muita paciência. Muita. Então vejam bem o que é que acontece. Eu nunca disciplinei meu filho com ira, com raiva. Eu nunca bati nele com raiva. Toda a disciplina que eu dei nele foi pensada. Então o que acontecia o seguinte, eu dizia, Micael, me lembro, estava descendo Micael e Larissa, lá da Cristã. Larissa lá, né, se atropelando os paralelepípedos e tudo mais, e Micael pulando de um lado para o outro. E às vezes eu dizia para Micael, eu não quero que você faça isso. Aí ele fazia. Quando a gente estava no caminho para casa, eu dizia, quando eu chegar em casa eu vou falar com você. Aí ele já sabia o que era. Às vezes eu passava 2, 3 dias. Aí ele chegava, pai, você vai conversar comigo agora? Eu digo, tenha paciência, ainda estou com raiva. Quando passava a raiva, eu chamava ele, vem cá, vamos conversar. E ele entrava em disciplina. Você não precisa agir com ira, nem com sua esposa. Nesses anos que a gente tem de casado, eu só me lembro de ter, com 3 meses de casado, eu gritei Micheline. 3 meses de casado. Foi a primeira e última vez. Nunca gritei, nunca falei bruto, nunca xinguei, nunca maltratei do lado de fora, nunca expus. Nós nunca nos expomos um ao outro na frente das pessoas. Sempre nos tratamos bem. Precisamos ter cuidado para não viver uma vida de ira. E aí, gente, eu queria concluir contando uma outra história para vocês. Entender como é importante o casamento como uma parceria. O casamento não é de um, o casamento é de 2. E nós somos parceiros em tudo. Nas coisas boas e nas coisas ruins. Eu costumo dizer o seguinte, Marcelo tem uma grande parcela, né, de contribuição em alguns momentos no nosso casamento. E eu me lembro que houve um período em que eu estava muito compulsivo por comprar livro.
E Marcelo vendia livro, pastor Marcelo aqui de vocês, vendia livro. E aí Marcelo era quem vendia livro para todo mundo. Todo mundo, Marcelo era quem vendia livro. E eu comecei a comprar livro. Pai, Marcelo, tem uma promoção. Pum, comprava livro. A gente foi fazer as contas. Você quer ver faísca lá em casa? É na hora da gente fazer conta. Quer ver um negócio pegar fogo lá em casa? É na hora de botar os papéis e as contas na mesa. E aí a gente foi fazer as contas. Quando começamos a fazer as contas, gente, quando eu vim, tinha lá R$500 só de livro. Só de livro. Eu era seminarista, meu amigo. Não tinha dinheiro. Como é que eu ia pagar tudo isso? E a gente ia entrar num conflito. Aí Micheline, sabiamente, eu nunca esqueci disso. Isso foi fundamental para que muita coisa mudasse na maneira como eu lidar com a própria vida e com o meu casamento. Micheline olhou para mim e disse assim: meu filho, é o seguinte, as suas dívidas são as minhas dívidas. Nós vamos pagar junto isso. E nós vamos sair dessa pindaíba aí, juntos. Nós somos parceiros. Nessa parceria, nós precisamos ser verdadeiros um com o outro. Nós precisamos ser tardios. Nós precisamos estar prontos para falar, para ouvir. Precisamos ser tardios em falar e precisamos ser tardio em irar-se. Se a gente conseguir construir um relacionamento assim, gente, Deus vai fazer milagres nas nossas vidas. Tudo começa a partir de uma disposição sua e minha. Querer ser uma esposa melhor e um marido melhor. Comunicação, falar. Gente, precisamos conversar um com o outro. Nós não somos dois bichos estranhos dentro de casa. Deus nos uniu para que nós pudéssemos estar juntos, enfrentar a luta junto. Bom, são dois. Eu fico feliz porque diante de tudo que eu tenho vivido hoje, na hora da crise, com quem é que eu conto? Eu conto com ela, eu não conto com o diácono da igreja, eu não conto com o vice-presidente da igreja, eu conto com ela. Quando eu entro dentro de casa, é ela que me abraça, ela que me ajuda, ela que diz: estamos juntos, meu filho. Que der e vier, vamos caminhar. Às vezes as coisas não estão numa crise, estão meio turva. Aí ela diz: estamos juntos, vamos caminhar. E aí, gente, eu nunca me sinto só. Nunca me sinto só. Sempre vejo ela como aquela que está caminhando comigo, me ajudando. E eu ajudando ela a realizar os sonhos que ela tem. Hoje eu posso ver, minha esposa tem sonhos. O sonho dela era poder estar bem, eu estar, emprego e tudo mais. Que Deus nos ajude a sermos maridos melhores, esposas melhores. Que sejamos uma família que de fato glorifique a Deus e que tenha a palavra como fundamento. Deus amado, que o Senhor, na sua eterna graça, nos ajude a sermos maridos melhores e esposas melhores. Que o teu Espírito, ó Deus, nos ajude nesse processo de construirmos uma família que de fato seja exemplo, que glorifique o nome do Senhor Jesus. Abençoa, Deus, essa igreja, as famílias dessa igreja. Abençoa, Deus, os casais dessa igreja. Fortalece o relacionamento, ó Deus, dessas famílias. Que tenham melhor comunicação. Que haja paciência, Senhor Jesus, tanto no ouvir, como no falar, como, ó Deus, em ter controle da sua ira. Deus, promove em nós a cada dia um desejo intenso de glorificarmos o teu nome por meio de relacionamentos saudáveis. Obrigado, Senhor Jesus, por minha esposa. Obrigado, ó Deus, pela parceria que temos. Obrigado, Senhor Jesus, porque durante esses anos o Senhor tem nos dado sabedoria e condição de caminharmos. E pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude, porque as batalhas e as lutas são grandes. Nós precisamos do Teu cuidado. Que as famílias desta igreja sejam um exemplo
para as outras famílias que ainda não conhecem Jesus. Que as pessoas, ó Deus, que de repente, que nos rodeiam, que estão, ó Deus, prestes a se separarem, que estejam, ó Deus, vivendo uma vida sem comunicação alguma, que elas possam olhar nos casais dos irmãos que fazem esta igreja como um exemplo, que nós, ó Deus, possamos alcançar essas pessoas e mostrar para elas, quando nós construímos a nossa história, a nossa vida na palavra de Deus, nós logramos êxito. Ó Deus, quando nós construímos a nossa vida na Tua palavra, nós somos guardados por Ti. Assim abençoa a Igreja Batista Zona Sul. Abençoa o pastor Marcelo, Teu servo, homem de Deus. Fortalece essa igreja, fortalece essa comunidade, e que a cada dia, ó Deus, as famílias aqui estejam fortes para glorificar o nome de Jesus. É o que nós Te oramos, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.